A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É uma honra, é um prazer estar aqui novamente, a pregar a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então eu peço que você venha abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa falar tremendamente com você essa noite. Amém, amados? Eu tenho uma notícia maravilhosa, eu tenho uma notícia muito boa para nós, o corpo de Cristo. Domingo nós teremos culto novamente, amém? Depois de 6 meses com as portas fechadas, somente culto online. Domingo nós vamos ter culto novamente, mas com todas as restrições. Então, durante a semana, todas as restrições, eu falo inclusive de número de pessoas, mas quando for durante a semana, eu vou passando quais são essas restrições, eu vou te informando, eu vou te direcionando, viu? E sábado também nós vamos ter o culto de jovens, o EJ, Encontrão de Jovens. Mas eu quero dizer para você, que o Senhor tem ministrado ao meu coração esses dias. Nós vamos viver o que nós nunca vivemos como igreja. Nesse tempo, o novo normal para o povo de Cristo vai ser o que olho nenhum viu, o que mente nenhuma pensou. Nós vamos viver um tempo extraordinário na presença do Senhor, onde o sobrenatural de Deus vai ser constante em nossas vidas. Amém, amados? Então o culto já começou já com uma notícia maravilhosa. Então eu quero que você possa se desarmar, que você possa preparar o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. E eu, desde domingo, né, depois do culto, eu já comecei ao Senhor, já faço isso diariamente, a pedir uma palavra, uma direção de Deus para o próximo culto. E quando foi na sexta-feira, eu me acordei pela manhã. Ao dormir eu tive um sonho. E ao acordar pela manhã, o Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido assim: não importa o lugar onde você esteja, não importa o momento que esteja vivendo, seja obediente aos valores, seja obediente aos princípios de Deus. E logo imediatamente, o Espírito Santo de Deus me leva até a história de Daniel. Amém, amados? Daniel e seus 3 amigos. Jerusalém foi invadida pela Babilônia, foi sitiada pela Babilônia, foi tomada pela Babilônia, e o rei Nabucodonosor pediu que trouxessem jovens sadios, jovens inteligentes, alguns nobres da sociedade de Jerusalém, e Daniel e seus amigos, seus 3 amigos, estavam no meio desses jovens. E ao chegar na Babilônia, Daniel e seus amigos resolvem não se contaminar. Os hebreus resolvem não se contaminar com a cultura da Babilônia. Então eles resolvem não comer, não se alimentar dos manjares, da comida do rei, e também não beber do vinho do rei. Então eles começam simplesmente a se alimentar com legumes e com água. E eles começam a se alimentar com legumes, começam a beber simplesmente água, e não se contamina com os manjares, com as comidas e com o vinho que o rei oferecia. E ao passar do tempo, a aparência deles começa a ficar melhor do que a aparência de todos os outros jovens que estavam ali. E quando eles se apresentam ao rei, eles são escolhidos a servir o rei. E é nesse contexto que eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do verso 1. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra do Senhor fala assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas,
os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou, em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas, se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Amém, amados? Só por aí até agora. Já já a gente fala mais da história de Daniel. Então o rei Nabucodonosor constrói uma imagem gigantesca, chama todo o povo importante da Babilônia e dá um decreto que todo o povo, quando a trombeta tocasse, se prostrasse diante daquela. E aquele que não se prostrasse diante daquela imagem, aquele que não adorasse aquela imagem, ele seria jogado na fornalha ardente. Vamos lá para o versículo 16, o que a palavra do Senhor continua a falar. Daniel 3,16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisa nem nos responder, nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E o mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não nos prostraremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Amados, enquanto todo o povo, quando a trombeta toca, todo o povo se reúne e se prostra diante da imagem. Todo o povo se reúne e adora aquela imagem. 3 jovens se levantam e diz: o meu Deus é capaz de nos livrar dessa fornalha e das suas mãos. Mas mesmo se ele não nos livrar, nós não serviremos a nenhum desses seus deuses. Amados, quando esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles levantam uma voz, eles querem dizer que independente da cultura onde eles estavam vivendo, independente das pessoas que estavam ao seu redor, servia a outros deuses, os princípios, os valores de Deus que estavam implantados naqueles 3 jovens não seriam corrompidos. Independente do momento que eles estavam vivendo, independente da situação que eles estavam passando, os princípios de Deus estavam impregnados neles, e eles não abriam mão dos princípios e dos valores de Deus que estavam neles. E um ponto me chamou a atenção. Logo quando a trombeta toca, pessoas correm para denunciar que os 3 jovens não se prostraram e nem adoraram outros deuses. Quando você é diferente, você chama a atenção. Então não se iluda, você que é crente,
que acha que ninguém está olhando para você. Não se iluda, você que se converteu, que as pessoas não estão olhando para você, porque elas estão. Você é diferente. Então, aproveite a situação que você está sendo olhado e seja o referencial para a vida das pessoas. Se torne exemplo para a vida das pessoas, independente do local onde você esteja, independente do momento que você esteja passando, independente das pessoas que estão ao seu redor. Não negocie os princípios de Deus, não negocie os valores de Deus que estão na sua vida. Seja igual a esses 3 jovens, independente se o rei ia jogar eles na fornalha, independente se eles iam morrer, os princípios, os valores, o modo que eles viviam, eles não abriram mão. Então que eles possam servir de exemplo para você. E que você possa servir de exemplo e de referência para a vida de outras pessoas. Tanto na sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, no seu trabalho, no lugar onde você anda, na sua escola. Seja referência, seja exemplo. Porque as pessoas estão olhando para você, o que você faz e o que você deixa de fazer. O lugar onde você está, amados, tem mudado seus princípios e seus valores? O lugar onde você trabalha, a rua onde você mora, as pessoas com quem você se relaciona, os problemas, as dificuldades que você tem passado, isso tem mudado os seus valores? Isso tem mudado os princípios de Deus que você aprendeu? Então isso é uma noite para você refletir. Se você tem sido igual a esses 3 jovens, ou se você tem negociado os princípios de Deus, se você tem esquecido os valores de Deus na sua vida. Quando você está na igreja, você louva e adora o Senhor. Mas quando você está no meio de pessoas que não são crentes, que não professam a mesma fé que você professa, você tem esquecido os princípios e os valores de Deus. Então eu quero deixar essas 2 perguntas para você nessa noite. Você tem sido igual a esses jovens, que independente do local onde estavam, independente das pessoas que estavam ao seu redor, independente da situação que eles estavam vivendo, os valores e os princípios de Deus não foram negociados? Ou se você é uma coisa na igreja e outra coisa no mundo. Reflita. Reflita. Eu quero que você abra. Continue em Daniel. Continue no versículo 3, mas agora você vai lá para o versículo 26. Daniel 3, 26. Amém ou misericórdia? Lá em Daniel 3, 26, a palavra do Senhor fala assim: então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas eram os governadores das províncias. Os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre eles. E viram sobre o corpo desses homens, os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Amados, os princípios, os valores, o modo que eles viviam não foram negociados de acordo com a circunstância, de acordo com o local ou de acordo com as pessoas que estavam naquela cidade. Eles não se corromperam, eles foram obedientes aos princípios, aos valores de Deus que estavam em suas vidas. E por conta disso, eles foram jogados, lançados na fornalha ardente, onde até os soldados que foram deixá-los naquela fornalha morreram.
Mas no versículo 26, a palavra do Senhor fala que os seus cabelos não foram chamuscados, não foram queimados, as suas vestes também não. Eles estavam intactos. O fogo não teve poder algum sobre aquele povo, porque existia uma quarta pessoa naquela fornalha. Existia uma quarta pessoa naquela fornalha. E o rei olha e diz: eu joguei só 3, como é que tem 4? O Deus que eles serviam, não os abandonou. Princípio dado, princípio obedecido é igual a honra. Não importa o lugar onde você esteja, pode ser na fornalha ardente, pode ser na cova do leão, é lá que o Senhor vai te honrar. Amém, amados? E um ponto me chamou a atenção. Quando o rei começa a falar, ele diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Ele conhecia que era Deus. Ele sabia que Deus era Altíssimo. Ele sabia que Deus era Todo-Poderoso. E ele sabia também que Sadraque, que Mesaque e Abidnego eram servos de Deus. Eles não abriram mão dos valores. Eles não abriram mão dos princípios de Deus. Eles não abriram mão do modo que eles viviam. E por conta disso o rei conhecia Deus. E sabia que Deus era todo-poderoso. E por conta do seu modo de viver, dos valores de Deus implantados na sua vida, o rei também sabia que eles serviam a esse Deus Altíssimo. Que eles serviam a esse Deus poderoso. Por quê, pastor? Porque independente do lugar, da circunstância, do momento que eles estavam vivendo, os valores não foram corrompidos. Os princípios não foram corrompidos. E eu quero trazer uma reflexão para você essa noite. Será que as pessoas sabem que Deus é Altíssimo? Será que as pessoas do mundo sabem que Deus é todo-poderoso por sua causa? Porque você não tem aberto mão dos valores, dos princípios de Deus? Será que as pessoas olham para a sua vida e elas sabem que você serve esse Deus Altíssimo, a esse Deus Todo-Poderoso? Será que as pessoas podem fazer com você como o rei Nabucodonosor fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Sai! Sai! Servos do Deus Altíssimo, sai! Será se você é conhecido como servo do Deus Altíssimo? Será que grandes coisas Deus tem feito na sua vida e por conta disso Deus tem ficado conhecido também no meio dos ímpios? Então essa noite, amados, é noite de você refletir como você tem levado a sua vida. É noite de você refletir se os princípios e os valores de Deus que você aprende aqui todo sábado, todo domingo, toda terça-feira na célula, se você no meio do seu dia a dia, no meio dos problemas, no meio de pessoas que não são crentes, se você tem os princípios de Deus na sua vida, se você tem os colocado em prática ou não. Então reflita. Amém? Continuando a história de Daniel. Abra lá no livro de Daniel agora, Daniel 6. Daniel 6, verso 6. Em Daniel 6,6, a palavra do Senhor fala assim: então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei e sancione um interdito, ordenando
que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube, o documento tinha assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como era de costume. Amados, as pessoas importantes, os governadores, os prefeitos, os conselheiros, se reuniram e chegaram ao rei. E disse: rei, todos aqui nós concordamos em baixar um decreto, que durante 30 dias, ninguém vai orar a outro Deus. E o rei concorda com esse decreto. E assina e põe esse decreto a valer, valida esse decreto. E essa notícia chega a Daniel. E quem descumprisse esse decreto, que não era revogado, ia ser jogado na cova dos leões. E o que foi que aconteceu com Daniel quando ele ficou sabendo da notícia? Daniel se escondeu. Daniel começou a clamar, a orar, a pedir a outro Deus que não fosse o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro. Daniel fez isso, sim ou não? Não. Ao saber da história, ao saber do decreto, Daniel corre para a sua casa. E a Bíblia fala, a Bíblia relata que ele começa a fazer aquilo que era de costume. Então Daniel fazia aquilo todo dia. Ele se ajoelhava, ele dava graças a Deus, ele orava a Deus, ele colocava a sua vida diante do Senhor. E por conta disso, amados, por meio das dificuldades que se apresentava, por meio do local onde estava vivendo, Daniel não foi corrompido. Os princípios, os valores de Deus que estavam implantados da vida de Daniel não foram trocados. Daniel não abriu mão dos princípios e dos valores do Senhor por conta do local onde vivia, das pessoas importantes que estavam ao seu redor. Daniel continuou orando do mesmo jeito que ele fazia. E por conta disso, Daniel foi jogado na cova dos leões. Mediante as circunstâncias, os problemas, as dificuldades que você tem enfrentado, você tem se corrompido? Os princípios e os valores de Deus, você tem esquecido? Ou você tem feito igual a Daniel? Quando a dificuldade, quando o problema, quando a tribulação tem batido na sua porta, o que é que você tem feito? Você tem se ajoelhado, orado, dado graças a Deus e apresentado aquela circunstância diante do Senhor? Ou os valores, os princípios de Deus têm se corrompido na sua vida? Você tem negado os valores e os princípios do Senhor? Tem se prostrado diante de outros deuses? Tem parado de orar e orado para outros deuses, para falsos deuses? Amém, amados? Eu quero dar um exemplo aqui dos jovens da igreja. Tem muitos jovens que estão passando na faculdade. E na faculdade, você vai ter um desafio. Os princípios e os valores de Deus que foram aprendidos aqui, que estão implantados na sua vida, não ser corrompido. Esse é o desafio que nossos jovens irão passar na faculdade. É dizer não aos princípios e os valores do mundo. E dizer sim aos princípios e valores de Deus que foram implantados, que foram ensinados, que eles aprenderam. Porque tem muitas pessoas, amados, que têm vergonha até de dar graça e paz a você na rua. Imagina o rei
chegar e dizer que quem orar a outro Deus que não seja Ele, vai ser jogado na cova dos leões. Quem não se prostrar diante da estátua, da imagem que Ele fez, vai ser jogado na fornalha ardente. E tem pessoas que têm vergonha da graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Mas quando as pessoas não se corrompem diante das dificuldades, diante das pessoas, diante dos locais onde elas estão, onde os valores de Deus são implantados e eles não abrem mão dos valores de Deus que estão implantados na sua vida, eles são honrados. Daniel e seus amigos foram honrados, tanto na fornalha quanto na cova dos leões. Aí você pode estar dizendo: ah, pastor, mas a coisa está difícil. Ah, pastor, eu estou querendo desistir. Ah, pastor, as coisas do meu trabalho estão difíceis. Obedeça aos princípios e os valores de Deus, que Deus vai te honrar no seu trabalho. Ah, pastor, mas lá na faculdade, lá na escola onde eu estudo, pastor, as coisas estão difíceis demais. Eu estou para desistir, pastor. Eu não aguento mais. Eu vou me corromper. Continue, persevere, obedeça aos princípios do Senhor. Não permita que os princípios, que os valores de Deus, que o modo que Deus te ensinou de viver, se corrompa diante do mundo. Que Deus vai te honrar onde você estiver. Pode ser no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Obedeça a Deus. Não mude os princípios, não mude os valores de Deus que estão implantados na sua vida. Que Deus vai te honrar no lugar onde você está. Assim como Ele fez com Daniel e com seus amigos. Mas, meus amados, o lugar hostil pode ser uma dificuldade. Pode ser uma dificuldade que você possa estar passando. Essa pandemia pode ser um lugar hostil. Mas nós já temos recebido muitos testemunhos. Que no meio dessa pandemia, que no meio dos problemas, que no meio das dificuldades, as pessoas que não se corromperam, as pessoas que obedecem, que continuam obedecendo os princípios, os valores de Deus, as pessoas que não se corromperam, as pessoas que não mudaram o seu modo de viver por conta de uma pandemia, Deus tem honrado. No meio da pandemia, Deus tem honrado, Deus tem exaltado a vida de muitas e muitas pessoas. Vale a pena ser obediente. Vale a pena não se corromper pelos manjares que são oferecidos pelo mundo. Vale a pena dizer não a uma coisa fácil, um dinheiro fácil. Vale a pena, porque lá na frente Deus vai te honrar. Anote aí no seu caderno, aí na sua Bíblia. Um lugar ou um momento hostil não pode nos fazer tomar a decisão errada. Um lugar hostil ou um momento difícil, um momento hostil, não pode nos fazer tomar a decisão errada. E foi assim que aconteceu com Daniel, foi assim que aconteceu com seus amigos. O lugar era hostil, o momento que eles estavam passando era hostil. Mas esse lugar, esse momento, as pessoas que estavam ali, não fizeram eles tomar a decisão errada. Que assim possa ser comigo ou com você. Momentos difíceis virão. Mas esse momento difícil, o lugar difícil onde você possa estar, não pode te fazer tomar a decisão errada. Um problema financeiro que você possa estar passando, não pode te levar a ganhar dinheiro ilícito, a roubar. Um problema que você possa estar passando no seu casamento, não pode te levar a trair a sua esposa, a abandonar os seus filhos. Chame seus líderes, chame os pastores, conversem, peça ajuda. Uma enfermidade, uma doença que você possa estar passando, não pode
te levar a tomar uma decisão errada, de abandonar a Deus, de se prostrar diante de outro Deus, de uma estátua, de uma imagem, assim como aqueles outros fizeram. Independente do momento, independente do lugar, independente das pessoas que possam estar ao seu redor, seja igual a Daniel, seja igual a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não negocie os princípios de Deus, não negocie os valores de Deus, que Deus vai te honrar. Continue sendo fiel aos valores do Senhor, aos princípios de Deus, que o próprio Deus vai te honrar. Amém? Eu quero convidar você agora a ir lá no Novo Testamento, lá no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, verso 17. João, capítulo 17, me perdoe, versículo 15. A palavra do Senhor fala assim, ó. Não peço que os tires do mundo, mas que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Amém, amados? Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nossos princípios, nossos valores, nosso modo de viver não podem ser de acordo com o mundo. Nossos princípios, nossos valores, o modo que eu e você devemos viver tem que ser de acordo com o do céu. Porque nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Então os princípios que devem estar implantados em nossas vidas, os valores que devem estar implantados em nossas vidas, o modo, a direção de eu e você viver, não tem que ser baseado nos valores do mundo, nos princípios que o mundo ensina, mas nos valores, nos princípios que o céu ensina, que a palavra de Deus ensina. É por isso que no verso 16 fala assim: eles não são do mundo. Aqui Jesus estava se referindo aos seus discípulos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está dizendo, nós não praticamos os princípios, os valores que o mundo ensina, mas nós praticamos os princípios e os valores que o céu ensina. Jesus está dizendo, nós não vivemos de acordo com o que o mundo ensina, mas nós vivemos, nós praticamos o que o céu ensina. É isso que Jesus está dizendo. Abra a sua Bíblia agora, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus fala assim, olha o que é que Paulo fala. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora eu digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. O Deus deles são eles mesmos. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, tem muitos entre nós que praticam os valores e praticam os princípios que o mundo ensina. Adoram a si mesmo, adoram, se prostram diante das coisas terrenas. Esses são os princípios corrompidos, os valores corrompidos, os valores mundanos. E Paulo fala até com lágrimas nos olhos, já falei com eles. Mas nós, padrões são do céu, Paulo fala. Nós não vivemos de acordo com os valores que o mundo ensina. Paulo fala, nós não vivemos de acordo com os princípios que o mundo ensina. Mas nosso padrão de vida é do céu. Nossos valores são celestiais.
É isso que Paulo está dizendo aqui. E quando você pratica, quando você vive de acordo com os princípios e valores do mundo, o que é que acontece? O destino é a perdição. A palavra do Senhor fala, no versículo 19, quando Paulo fala, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Por que é que o destino deles é a perdição? Logo em seguida fala, porque eles adoram a si mesmo. E adoram as coisas da terra. Porque eles praticam os valores, os princípios que o mundo ensina. Então o caminho deles é a perdição. Mas nós, Paulo diz, nosso padrão de vida, nossos valores, nossos princípios são celestiais. Nós praticamos, nós vivemos de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E nós estamos de boa, só esperando a vida de Jesus. Para ir para o céu, orar com Ele. Então existem dois caminhos. Para pessoas que praticam os princípios e valores que o mundo ensina, que é a perdição. E para pessoas que praticam e vivem os valores que a Bíblia ensina, que é a vida eterna. Amém, amados? Não imite os padrões humanos. Não imitem os valores, os princípios que o mundo te ensina. Mas imitem os valores, os princípios que são ensinados pelo céu. Os valores e princípios celestiais. Mas Deus é tão maravilhoso, que por amor a mim e a você, Ele nos dá o livre arbítrio. Livre arbítrio é igual a amor. De eu e você escolher quais os princípios que iremos viver, quais os valores que iremos praticar, como será o nosso modo, o nosso estilo de vida, de acordo com os padrões do mundo e ter o caminho de perdição, ou de acordo com os valores e princípios celestiais e ter uma vida eterna. Reflita. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Então eu quero convidar o ministério de louvor e de adoração ao nosso Deus. Eu quero que nessa noite, porque não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus que convence. E a palavra do Senhor fala que ela não volta vazia. Então eu creio que o Senhor te convenceu nessa noite. Então você que tem vivido de acordo com os princípios e valores do mundo, que tem trilhado um caminho de perdição, um caminho de desonra. Porque quando praticamos os valores e vivemos os princípios celestiais, é igual a honra. E quando fazemos o contrário, vivemos os valores e princípios do mundo, é igual a desonra. É a noite. Essa é a noite de transformação de vida. E as escolhas, o poder da escolha está nas suas mãos. De escolher, de viver um caminho de perdição, de trilhar um caminho de perdição, de desonra, de sofrimento, ou de trilhar um caminho de honra, de salvação, de vida eterna e de vida abundante aqui nessa terra. Escolha Jesus. Sempre escolha Jesus. Pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm,
Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Amém, amados? Independente das dificuldades que você possa estar passando, independente do local onde você está, não negocie os princípios, não negocie os valores de Deus que estão na sua vida. Seja obediente, que o nosso Deus, o nosso Pai, irá te honrar. Amém? Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Que o nosso Pai possa te abençoar tremendamente. E não esqueça, sábado, às 7 horas, teremos o EJ. E no domingo, às 7 horas, nós teremos nosso culto da família, presenciais, amém? E durante a semana, eu estarei passando todas as informações para vocês. Não esqueçam, logo depois do culto, Deide vai estar lançando algumas fotos do culto. E vá lá e comente. Vá lá e diga o que você entendeu, o que Jesus falou com você nessa palavra de hoje. Eu olhei no culto passado e poucas pessoas comentaram. Então vai lá e comente. Vá lá e curta. Diga o que o Senhor falou com você nessa noite. Amém, amados? Estamos juntos. Grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Um tempo extraordinário Deus tem preparado para o corpo de Cristo unido vivermos juntos. Amém? Estamos juntos. Amo a vida de cada um de vocês e que Jesus te abençoe. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua noite. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.